Boa noite, pessoas. Obrigado por estarem aqui. Meu Deus. Cadê você? Veio um focinho chique. Não sigo você não. Bom, obrigado por estarem aqui. Tô meio nervoso, né? Inventei de fazer isso. Graças a duas alunas minhas que pediram uma aula. Ai, bora lá. Tô lhe vendo, Keila. Ela foi uma das pessoas que pediu a aula. Mas enfim. Primeiro, eu tô me sentindo muito Ivete Sangalo. Vamos aos agradecimentos. Eu tenho uma lista aqui, tá? Meus agradecimentos. Eu tô muito blogueiro, muito apresentador de televisão, muito cantor. Eu quero agradecer a Carolina Natureza, a qual está me cedendo a internet, a casa dela, né? Porque eu vim aqui, porque eu precisava da minha empresária, minha produtora pessoal. Mas não fiquem preocupados, tá? Eu estou sem máscara porque eu tô falando com vocês, mas ela está com máscara. Carol, vem aqui se mostrar com máscara. Olhem, Carol, tá vendo? Ela está tomando todos os cuidados bonitinhos. Eu não vou porque não dá pra falar com vocês de máscara, né? Preciso agradecer a Maple Bay, a escola que eu trabalho aqui em Aracaju, a Vinícius, Solange e Sônia. Agradecer também ao Colégio Edélzio, em Capela, que eu trabalhei. Agradecer a Edilânia e Marcos, a diretor e o coordenador da Edélzio. Agradecer ao Colégio Estadual também Gonçalo Hollenberg Leite, aqui de Aracaju. Agradecer a minha mamãe, que está aí, Dona May. As minhas alunas e os meus alunos do Edélzio de Capela, né, de Propriar e daqui de Aracaju, que pediram a aula. Preciso agradecer as minhas bandas queridas que me ajudaram na divulgação, a Clube 80 e a On The Rocks, né? Nas pessoas de Ale, Igores, Marcele, Gustavo, Everton e On The Rocks, Lícia, Léo e Dudes, né? Que me ajudaram na divulgação. Aos professores e professoras que trabalham comigo na Mapleback, que trabalharam comigo na Délzio, em Propriar, e aos professores e professoras do Gonçalo Hollenberg Leite. Preciso agradecer a uma pessoa que se tornou importante para mim na minha profissão, que é a minha professora Elna, da Secretaria de Estado da Educação. Ela é a responsável pelo curso de formação em arte na BNCC, que tem me ajudado bastante a modificar e melhorar a minha prática e principalmente a reconhecer que minha prática, que o que eu faço em sala de aula está pautada hoje pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E querendo ou não, os meus amigos, minhas amigas e todas as pessoas que me ajudaram na divulgação dessa live, dessa aula. Pois bem, é uma live, eu sei que eu tenho algumas pessoas aí que dizem que são minhas concorrentes. Inclusive uma dupla que eu nunca ouvi falar, sabe? Que. Ai meu Deus, como é o nome? É um homem e uma mulher. Ai. Ai, não sei. Dizem que são dois irmãos que vieram lá do interior. Acho que tocam sertanejo, que vão se apresentar às 8 da noite. Dizem que os meus concorrentes, meu Deus, eu não sei nem quem são. Mas enfim, concorrências à parte. Vamos iniciar a aula, né? Aulas sobre arte moderna no Brasil. Estou bem modernista, com minha camisa de Carmen Miranda, claro. Mas para falar da arte moderna no Brasil, ao meu ver, eu entendo que eu preciso de novas máquinas. Como é que se diz? Melhoria da tecnologia industrial, consequentemente, o aumento do desemprego, mais pessoas desempregadas, mais pessoas passando fome, aumento da fome, isso aumenta a violência, aumenta o número de suicídio. E a população europeia começa a viver uma situação muito ruim, comparada a antes, e isso começa a mudar o comportamento europeu, certo? A visão de mundo começa a ser alterada. Junto à tecnologia industrial, há, portanto, a criação de duas tecnologias que revolucionam o mundo da arte, que é a tecnologia da fotografia
e do cinema. E o que é fotografia? Fotografia nada mais é do que a reprodução da realidade. Só que essa realidade é reproduzida fielmente de maneira estática, parada. O cinema seria então a realidade ainda mais perfeita, porque é a reprodução da realidade de maneira dinâmica, em movimento. Como nós já temos atualmente, óbvio, que de maneira muito rudimentar, muito simplória, mas já temos duas tecnologias que representam e reproduzem fielmente a realidade. Os artistas então começam a se perguntar: o que eu vou fazer agora? O que é que eu vou trabalhar? Qual o meu objetivo enquanto profissional, enquanto artista, enquanto produtor e criador, ou produtora e criadora? Se eu já tenho tecnologia que reproduz a realidade, eu então não preciso mais reproduzir essa realidade. Eu vou então agora mostrar a realidade da forma como eu a vejo, como eu a sinto, principalmente pelo cenário social europeu no final do século XIX. E aí surge então o impressionismo, que é a sua visão da realidade a partir da sua impressão, e surge vários movimentos revolucionários, que mais tarde são chamados de vanguardas europeias. Mas o que é vanguarda, Ricardo? Bom, para quem não sabe o que significa o termo vanguarda, vanguarda é um termo usado no exército. Vanguarda é o pelotão de frente, né, que vem à frente de todo o batalhão para iniciar a batalha, para iniciar a guerra, para modificar o que já existia em busca de algo novo. Então essa concepção de vanguarda vem para o mundo da arte. Essas vanguardas são o expressionismo alemão, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, o fauvismo ou fauvismo, porque fauve é uma palavra em francês e pela língua portuguesa. Na minha aula de português, durante a aula de arte, a gramática portuguesa diz que você fala como você lê. Então tem o fauvismo, o abstracionismo e o concretismo. Essas vanguardas, elas vêm encabeçando esse pensamento moderno, esse novo pensamento, a fim de mudar tudo que já existia, a fim de construir algo novo, portanto, eliminar, acabar, destruir, desvalorizar, não se importar com o passado. O termo que eles usavam são contra o passadismo. Quem inicia, né, uma das vanguardas que inicia é o futurismo, que pelo próprio nome diz é valorização do futuro, sempre é o que vem lá na frente. E só que o futurismo se torna uma vertente muito radical, pregando a destruição e a queimada de museus e bibliotecas, porque a gente tem a concepção de que museu e biblioteca só guarda o passado. E o radicalismo do futurismo é tão grande que ele se associa a Mussolini, ao fascismo na Itália. A gente vive um pouco do que o esboço do fascismo aqui no Brasil, né? Mas ainda bem que a ciência está ressurgindo das cinzas e está voltando a ser valorizada. Que na verdade quem salva a vida é a ciência. A religião só dá o conforto espiritual, mas é a ciência que salva as vidas, tá? Bom, aí tem o expressionismo, que valoriza o contexto da dor, né? Valoriza a dor, um contexto violento, mas que tem também... Eu tô com um roteiro, tá, gente? Pra não me perder. Mas também tem a valorização da arte primitiva, principalmente dos continentes africanos. Do continente africano. E aí essa arte africana primitiva se destaca no cubismo. Por exemplo, Pablo Picasso, que vai estudar a arte africana para trazer, valorizar, já que o continente europeu, branco, racista, desvalorizava os negros indígenas, né, ao ponto que os negros nem eram considerados ser humano, porque para os europeus naquela época os negros não tinham nem sequer alma. Então Pablo Picasso reconhecendo, e até mesmo as vanguardas europeias reconhecendo a importância da arte africana primitiva, no sentido de primeiros, não é de passado, de antiga, primitiva no sentido de primórdios, primeiros, tá?
que há quem diga na evolução da humanidade que os seres humanos surgiram, né? Enfim, os primeiros hominídeos foram no continente africano. Bom, aí tem o surrealismo, que é a mistura da psique, do imaginário, do sonho, da criatividade com a realidade, certo? E aí tem influência da psicanálise de Freud. O cubismo que eu já falei, o expressionismo, contexto violento da dor, e o dadaísmo, que o mais famoso que a gente conhece é dadaísta, artista dadaísta, é Marcel Duchamp, francês. O dadaísmo é a quebra total da lógica, onde nada tem a ver com nada. O exemplo mais clássico que a gente vê em sala de aula na educação básica é de como seria um poema dadaísta. Você pega um jornal, uma notícia, corta as palavrinhas lá do jornal, bota num saquinho, mistura e sai sorteando essas palavras. Na ordem que ela sair, você vai construindo o poema dadaísta, porque quebra a lógica. Tanto que Duchamp pega um urinol, né, do mictório do banheiro masculino, tira desse universo e coloca exposto na galeria de arte, dá o título de A Fonte, e aí traz essa concepção de que é uma obra de arte. Do dadaísmo, o desenvolvimento é a arte conceitual, que tudo tem uma explicação, um significado, um motivo. Mas voltamos para a arte moderna. As vanguardas europeias iniciam o movimento modernista na Europa, que nessa época, nos anos 1900 e 1910, tínhamos brasileiros, artistas brasileiros e artistas brasileiras. Faço questão de citar as palavras no masculino e feminino, porque sou contra a desvalorização da mulher na arte, assim como a desvalorização da população africana, negra, indígena, enfim. Faço questão de citar. Então tínhamos artistas brasileiras e brasileiros estudando na Europa, né? Uma delas é minha querida, que é Anitta, mas não é poderosa. Anitta Malfatti. Anitta Malfatti se forma na Escola de Belas Artes de Berlim e em 1917, no turbilhão das vanguardas europeias, formada na Escola de Belas Artes de Berlim, ela volta para o Brasil. Além dela, tinha Tarsila do Amaral e por aí vai. Tarsilinha, meu amor. Então, Anitta Malfatti volta para o Brasil trazendo toda essa formação modernista, toda essa vivência das vanguardas europeias para o nosso país. E ela chega em 1917. Gente, eu estou vendo os comentários, mas depois a gente abre para perguntas no final da explicação, tá? Mas eu estou lendo aqui. Obrigado. Então, ela faz ela expõe suas obras com características modernistas no nosso país. Mas assim que ela abre a exposição, que ela realiza a exposição dela, Anitta é escrachada, achincalhada, xingada, desvalorizada por um artista, por um escritor, porque a literatura não deixa de ser arte, certo? Ela é escrachada por um escritor, um tal aí que escreveu uma boneca que era doida para falar, que tomou uma pílula e ficou falante. É uma boneca chata, irritante, que fala demais. A tal da boneca Emília. E Anitta foi esculhambada, escrachada, ofendidíssima e desvalorizada por Monteiro Lobato, chamando ela de louca, que o que ela fazia não era arte, que ela não tinha noção do que estava fazendo, que ela parasse com aquilo e voltasse para a pintura tradicional, porque só era considerada arte se fosse a reprodução fiel, né, a cópia fiel da realidade. Isso afeta bastante a Anitta, mas ela não abandona seu pensamento modernista, né? Há quem vai dizer que é por uma crítica, porque Monteiro Lobato era a favor da arte tradicional, passadista, né? O termo que os modernistas usam para diferenciar esse pensamento.
Ok, ele era um escritor tradicional que valorizava a arte tradicional, mas se você procurar no Google, né, vai dar uma googada e ler a crítica de Monteiro Lobato, você vai ver que tem um teor machista. Que se fosse um homem, muito provavelmente ele não usaria adjetivos que descaracterizaram Anitta por ser uma mulher, tá? E aqui eu vou dar uma pausa para explicar uma coisa. O tema da aula é arte moderna. Algumas pessoas vieram me pedir para explicar primeira, segunda, terceira geração, os movimentos modernistas e tal. Só que a nossa live de hoje é sobre arte moderna. Existe uma diferenciação no nosso país. Quando o modernismo chega aqui, ele se desenvolve na literatura, nas artes plásticas e no teatro. Porque o modernismo também no Brasil, e é importante se falar na arte, ele não segue só um período no início do século XX, não. Nós temos características modernistas nas 4 linguagens artísticas, dança, música, teatro e artes plásticas, durante o decorrer do século XX, tá? Perdão. E é importante deixar claro que, assim, a parte literária eu não vou comentar, porque minha formação é em teatro acadêmica, eu sou formado em teatro pela UFRGS, eu tenho especialização pelo Centro Universitário do Senac em Arte e Educação, mas eu não tenho conhecimento profundo sobre literatura. Deixo aí para que os professores e professoras de português expliquem melhor, porque tem conhecimento que eu não tenho. Vou falar sobre a arte, que é essa minha formação acadêmica, técnica e de vida e profissional. Perdão. Então, Anitta traz esses pensamentos modernistas diferenciados. Mas aí pode me fazer uma pergunta: Ricardo, mas a Anitta é a primeira artista que faz uma exposição, que apresenta obras com características modernistas? Eu vou lhe dizer que não. Em 1913, Lazar Segal, eu acho, se eu não me engano, ele é russo ou ucraniano e veio para o Brasil. E foi criado aqui, veio para cá desde criança. Ele produz obras já com características modernistas e apresenta. Só que, obviamente, dentro de um país que só presta o que vem de fora, nossa cultura é essa, né? A gente só valoriza o que está de fora. Se morar em Aracaju, só presta o que vem de Salvador, no máximo de Recife. Se está em Salvador, Recife, só presta se vier São Paulo do Rio. E se tiver em São Paulo, no Rio, só presta o que vier dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, que viraram o centro econômico e o eixo artístico-cultural sai de Paris e vai para Nova York, ou depois a Europa, né? Porque nosso país é um país racista, elitista, machista, escroto. Eita, falei para problema. Então o brasileiro valoriza, tem essa cultura branca suprematista, heterossexual, cisgênero e por aí vai. Alguém aqui comentou, Samira, sobre a crítica de Monteiro Lobato. Exatamente, comentei há pouco, Samira, sobre essa crítica que Monteiro Lobato fez a Anitta. E aí, em 1913, então, Lazar Segal já faz uma primeira exposição dele com características de obras modernistas. Mas como nosso país é um país passado, antigo, que só valoriza o que vem de fora e o velho, até hoje, tanto que muita produção artística ainda brasileira ainda tem caráter modernista, mesmo já vivendo a contemporaneidade. E aí ele não é levado a sério, mas ele não é ofendido como Anitta Malfatti foi ofendida. Por isso que para mim há um teor machista, sexista e misógino na crítica de Monteiro Lobato contra Anitta Malfatti. Por que ele não fez a crítica a Lazar Segal? Que era um homem, provavelmente, né? Ele foi renegado, as obras não foram valorizadas, não foram aceitas, mas a de Anitta Malfatti ele escreve metade de uma página, uma coluna, enfim, um jornal em São Paulo para esculhambar a Anitta. Gente, só um gole de água. Adoro essa caneca de Carol. Love, love, love. Ame. É bem Edith Piaf. Carol tá rindo aqui da minha cara. Mas ela tá de máscara, viu, gente? Então, Anitta é esculhambada, mas beleza. Ela
fica ofendida, né? Quem é que gosta de ser esculhambado sem motivo? Que a pessoa é retrógrada, é passadista, como diria o pensamento modernista. E aí, tá certo. Isso em 17. Acho que é 17, acho que é em 18, se eu não me engano, o Abaporu. Tarsila pinta o Abaporu. Gente, eu vou mostrar alguns livros que me serviram como estudo, tá? E eu gosto de pegar livros de educação básica. História da Arte, de Graça Proença, super indico, da capa preta, tá? Tem aqui essa coleção Se Liga na Arte, 7º ano e 9º ano, porque no ensino fundamental maior são os anos que trabalham com arte moderna. Aí tem esse livro aqui, Arte de Perto, da Leia, tá? Todas as Artes, da editora Ática. E tem Arte por Toda a Parte do ensino médio da FTD, mas eu acabei esquecendo. E, outro livro aqui, lembrei. Percurso da Arte, da editora Scipione. E Conceitos de Arte Moderna. Deixa eu ver. Depois eu vejo a editora, mas eu preciso mostrar, embora vocês já tenham conhecimento de que obra é essa, Abaporu. Mas eu marquei aqui no livro. Abaporu, né? O carinha do pé grande, o pezão, né? Que nada mais é essa visualização de pezão, desse pé grande, né? Essa cabeça pequena. É porque o modernismo tem a visualização da realidade, da forma que o artista enxerga. E se você for parar para analisar o Abaporu, você vai ver que esse pezão é porque, na verdade, a pessoa está sendo vista de baixo para cima. É a visão do público. Ela não tá, o olho humano não está vendo reto. O olho humano está vindo de baixo para cima. Se você vê uma pessoa de baixo para cima, os pés, a perna dela vai ser maior do que a cabeça. Então, Tarsila do Amaral pinta Abaporu. E ela dá... Essa live eu vou gravar e depois eu vou publicar no YouTube. Mas vou deixar aqui salva, tá? Aí vocês anotam os livros que alguém perguntou aí que eu vi. Sim, Graça Proença é fantástica. Então, Tarsila do Amaral pinta Abaporu. Uma pessoa, respondendo minha enquete, disse que queria saber das tretas dos artistas. Eu trouxe a treta de Lobato com Malfatti. Agora vamos à treta do meu amorzinho, Tarsilinha, né? Tarsilinha que eu amo. Amo também a Anitta Malfatti, mas carinho por Tarsilinha. Tarsila do Amaral era casada, inicialmente, o primeiro marido foi Oswald de Andrade, né? Escritor, modernista, assim como Mário de Andrade, Menotti Del Pica e Companhia Limitada. Tarsila do Amaral pinta Abaporu e dá de presente para o maridinho. Oh, que fofo! Só que aquele ser humano, como todo homem hétero, machista, escroto, não tem coragem de assumir que não quer mais a sua esposa, a sua namorada e terminar o relacionamento. O que é que esses homens nojentos fazem? Eles traem as suas esposas, né? E aí Oswald de Andrade trai Tarsilinha com Pagu, também outra escritora fantástica, famosa na época e extremamente conhecida. Quem quiser ver mais tretas, sugiro assistir a minissérie Um Só Coração, é da Globo. É a Globo, não sei o que. Problema, quem estiver achando ruim, a produção da Globo das novelas da minissérie são as das melhores do mundo, tá? Não tô ganhando dinheiro nenhum da Globo, mas é importante porque conta sobre a história do modernismo, o início do modernismo no Brasil. Então, ele trai Tarsila do Amaral com Pagu. Tarsila se separa, vai embora para a Rússia, conhece um russo, se casa lá e muda sua produção artística para uma crítica social muito mais ferrenha. Então ela pinta a obra como, por exemplo, Operários, que são vários rostinhos
com indústrias atrás, que até foi relida há poucas semanas essa obra, que botaram um rosto de um ser, eu não gosto nem de chamar de ser humano, porque é uma ofensa a nós humanos, mas também não chamo de anta porque é uma ofensa à anta. Inclusive a anta é um dos animais mais inteligentes do reino animal. Aí minha aula de biologia já foi dada por hoje. Foi feita uma releitura de Operários e bota um roxo com a máscara cirúrgica por causa do problema do coronavírus, e que essa pessoa não sabia colocar uma máscara em uma entrevista coletiva na imprensa, aqui no Brasil, lá em Brasília. Acho que vocês, pesquisando no Google, vocês descobrem quem é essa pessoa que foi introduzida para fazer essa releitura. Enfim, mas antes disso, ela faz a Vaporru e dá de presente para Oswaldzinho. Babado modernista mesmo, Priscila. Dá de presente. Oi, gostei desse quadro. Vou escrever sobre esse quadro. Tive umas ideias e com esse quadro de Tarsila, acho que dá reggae. E aí ele escreve o Manifesto Antropófago. Só que é preciso deixar claro uma coisa. No Manifesto Antropófago, ele vai discorrer, esse manifesto tem na internet também. Joga aí no Google, Manifesto Antropófago, você lê ele na íntegra. A interpretação dele é uma crítica à arte brasileira. Por quê? Trocando em miúdos, é assim: eu sou brasileiro ou sou europeu? Eu sou brasileiro. Se eu sou brasileiro, eu tenho que conhecer o Brasil, né? Porque a nossa ideia de que só presta o que vem de fora vem lá desde os portugueses que invadiram aqui em 1500, mataram os índios, depois chamaram os índios preguiçosos, mas os mau caráter são os portugueses, os brancos, os europeus, né? Sim, sou anticolonialista também. Quem não gostar não posso fazer nada. Um beijo. Mas voltando. Eu faço ironia porque meus alunos sabem que eu sou irônico, faço piada, então eles gostam, né? Foram eles e elas quem pediram a aula, então eu tenho que dar a aula como se eu estivesse dando aula para eles. Aí eu sou irônico, eu reclamo, eu combato machismo, eu combato feminicídio, eu combato racismo, LGBTQI-fobia mais. Enfim, aí ele escreve um manifesto antropófago ou antropofágico. Algumas pessoas falam antropofágico. E trocando miúdos assim, eu sou brasileiro, eu tenho que conhecer o meu país, a minha cultura. Se eu sou brasileiro, eu moro na Europa? Não. Se eu sou brasileiro, eu conheço o clima europeu, a história europeia? Não. Embora até o século XIX o Brasil imitava tudo que vinha de Paris, né? Porque o centro cultural, o artístico, tudo lá que ditava tudo no mundo era a capital da França, Paris. Então você vê um bando de mulher aqui, principalmente mulheres no caso, vestidas, casaco de pele grosso, não sei o que, no frio de 40 graus em, no Rio de Janeiro, né? E até mesmo aqui no Nordeste, porque em Paris tinha que copiar. Como é que se diz? Então, Oswald descreve isso. Eu tenho que conhecer e valorizar a minha cultura, o meu país. Eu tenho que falar do meu país, eu tenho que falar do Brasil, da região em que eu moro, da cidade que eu moro, estado. Eu tenho que falar da minha cultura. E aí é a grande ruptura da arte brasileira com a arte europeia. O Brasil para de reproduzir a Europa e começa a mostrar, a viver, a falar e a expressar o próprio Brasil. Isso é de uma hora para outra? Não, gente. Nada acontece milagrosamente no estalar de dedos, né? Isso é aos poucos, plantando a sementinha e tudo mais. Então, é comum você ouvir falar que quem cria essa ideia de valorização da cultura popular brasileira, da cultura brasileira, por isso que é antropófago, porque é antropofagia, se você for dando aula de português, que meus alunos adoram essas aulas de disciplinas dentro da aula de artes. Na aula de português, se você for estudar o significado da palavra, fagia é deglutição, comer, e antropo, né, seria ser humano, que antigamente se dizia antropologia, no caso, né, se for antropofagia, é de antropologia, enfim, antropologia é a ciência que estuda o homem. Não, meu amor, não estuda só o homem, não, estuda a mulher. Antropologia é a ciência que estuda o ser humano, tá? Então, a antropofagia seria comer o próprio homem, a própria mulher. Existem tribos, né, indígenas antropofágicas que comem, quando as pessoas morrem na própria tribo,
os outros que ficam vivos, enfim, comem a carne humana daquele ente querido que faleceu. Isso por uma questão ritualística, religiosa, de que vai adquirir a força, a coragem da pessoa que morrer, por aí vai. Gente, meus alunos me conhecem como Jesus, tá? Me chamam de Jesus. Mas eles sabem que no dia de prova, quando eu fazia prova em capela, né? Até os alunos daqui de Aracaju sabem que no dia de prova Jesus vira Satanás. Então eles me tratam assim, relevem, tudo de boa, na lagoa. Todo mundo feliz. Ou beber água, love, love, love. Sou contra o estrangeirismo, é ame, ame, ame. Mas minha amiga tem essa caneca fofa, então estou usando. Amigo, 20 horas. Morta. 20 horas já, socorro, deixa eu correr. Enfim. Então, o pensamento da valorização da cultura brasileira, quem coloca isso na prática é Tarsila do Amaral, tá? Esse pensamento, quem pratica, quem coloca isso... Oi, gente. Então, é o seguinte. Ontem foi a live dia 21 de abril, hoje já é dia 22, tá? Eu vim aqui, assim, de regata mesmo e tal, porque vocês perceberam que na edição aqui no YouTube tá cortado algumas partes, pula pedaços do assunto, então eu vou resumir rapidinho coisas que aconteceram até aqui. E a partir de agora, toda vez que eu voltar com essa camisa falando aqui agora, dia 22, é por causa do sinal que travou ontem, é o Wi-Fi. Bom, o pensamento modernista se inicia no final do século XIX, quando a Europa está passando por mais uma revolução industrial, criação de novas máquinas, melhoria já das anteriores, tá? Vem para o Brasil com a Anita Malfatti, como eu comentei, ela é rechaçada por Monteiro Lobato, tá? Mas nós tivemos a primeira exposição modernista em 1913 com Lazar Segal. Mas as primeiras características modernistas começam em 13 ou 17. Desde o século XVIII nós já temos as primeiras características de valorização da cultura brasileira, tão defendida pelos modernistas no nosso país. Durante o Barroco, em Minas Gerais, com o pintor Cláudio Manuel da Costa Ataíde, que pinta um dos tetos de uma igreja no interior de Minas Gerais, eu acho que era Ouro Preto ou Congonhas do Campo. Desculpe agora não saber direito, mas ele pinta o teto da igreja Nossa Senhora dos Pardos. É quando ele traz a imagem de Nossa Senhora de pele negra, tá? Tarsila do Amaral. Eu tô falando pontos que já passaram no vídeo aqui no YouTube que estava travado. Tarsila do Amaral pinta Baporu, dá para Oswald de Andrade presente, e aí ele pega e pensa sobre que o que ela pintou com as ideias que ele estava tendo, ele pega e escreve o Manifesto Antropófago. Mas tem que se deixar claro que as primeiras ideias do modernismo, da valorização da cultura brasileira, são de Tarsila do Amaral, tá? A gente pensa, acostumado a pensar na educação básica na escola, no ensino médio, em fundamental maior, de que foi por causa de Oswald, com a escrita de Oswald do Manifesto Antropófago. Foi ele que escreveu, ele que publicou a ideia da valorização da cultura brasileira. Mas Tarsila já apresenta isso em seus quadros, tá certo? Vamos voltar agora à live que teve dia 21 de abril e depois eu volto para completar mais partes da aula que foram cortadas pelo sinal do Wi-Fi. Até já! Trazer a influência da cultura africana, da população africana, afro-brasileira, para a arte brasileira. Enfim, e aí o pensamento de valorização da cultura brasileira vai se desenvolver nas artes plásticas, certo? Já temos Anitta, Tarsila, tem Di Cavalcante, tem Portinari, e aí isso vai se desenvolvendo e sendo mais trabalhado nas artes plásticas. São 8 horas, eu tenho que correr porque daqui a pouco acaba o tempo, né? Deixa eu passar a cá. Bom, pensando em dança moderna. Dança moderna surge com a dança expressionista alemã, dentro do expressionismo.
Tem a corrente desenvolvida nos Estados Unidos e aí tem suas principais é, coreógrafas e teóricas, Martha Graham, ou Graham, eu chamo Graham porque eu sou brasileiro. Tem Isadora Duncan. Olha eu de novo. Bom, completando aí a vez que travou agora, temos Isadora Duncan, Martha Graham, Ruth Sandens, Ted Shaw, entre outros coreógrafos e coreógrafas dos Estados Unidos. Tem Alvin Ailey, também Paul Taylor, certo? Isadora Duncan é a precursora da dança moderna. Ela é quem cria a dança moderna por dois motivos. Primeiro, ela dança de pés descalços. Até então, o balé clássico, os bailarinos dançavam de sapatilha, certo? E as mulheres com sapatilha na ponta do pé, ou a sapatilha de ponta. Então ela tira a sapatilha e dança com os pés descalços. Além de criar movimentos baseados, no movimento das ondas do mar e do balançar das folhas com o vento, certo? Vamos voltar agora um pouquinho para a aula. Essa emoção aflorada para fora, tudo trabalhado numa negação ao balé clássico. O balé clássico não presta, vamos ignorar, chutar ele no lixo. Não, o balé clássico ainda existe, era valorizado, mas é um outro pensamento. A dança moderna surge como uma negação porque estuda o balé clássico a fundo, entende o balé clássico de verdade, para poder dizer, não quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí trabalha a torção, né? A torção do corpo, a contração, a queda no chão e a recuperação, a levantar, porque o balé clássico é sempre na meia ponta, desafiando o equilíbrio. As posições são sempre para desafiar o equilíbrio, a gravidade. Ai, travou? Meu Deus. Não, acabou o tempo. Acabou? 1 hora já? 8 horas, você não começou de novo? 7h30. Ah, Mas algumas pessoas estão dizendo que travou. Tá travado aí, Carol? não, peraí que eu saí. Porque eu tô. Pode ser a internet. Manda. Vocês estão me vendo? Ai, obrigado, voltou, glória a Deus. Voltou. Então, a dança moderna brasileira, ela chega de verdade aqui nos anos 50, quando é fundada a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, onde europeus, alemãos e alemãs, principalmente mulheres, vêm para o Brasil fundar a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Tá voltando? Trava, mais volta. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Agora tá ok, certo? Obrigado. Então, Janka Rutska é uma das fundadoras da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. E aí, qual é a característica modernista na dança no Brasil? Só chega nos anos 50 porque o balé estava começando a ter força no nosso país, tá? A construção do Teatro Municipal do Rio, de São Paulo, os balés dos dois municípios, os balés municipais. Nos anos 50 vem... vocês fizeram prova de balé, de dança mesmo. Então a dança, os modernistas já dos anos 50 vêm para o Brasil, funda a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. E aí começa a introduzir a cultura brasileira no estudo da dança moderna europeia. Mas que cultura brasileira moderna é essa que é trabalhada na dança moderna europeia? É a cultura afro-brasileira. Eles começam a fazer um trabalho modernista pesquisando e estudando a fundo a religião do candomblé, certo? E aí você vai ver se desenrolar nos anos 70, a dança moderna explode no Brasil, inclusive tem aqui em Sergipe, com a figura de Luiz Pinelli, que foi a precursora da dança moderna em Sergipe, ela que traz o pensamento estabelecido dentro de sua formação acadêmica e técnica, na verdade, formação técnica, cursos pelo mundo. Ela traz a dança moderna, ela leva a dança moderna, a cultura negra para as igrejas católicas, para apresentação dentro de igrejas. Então, tem isso, tá? Mas nos anos 30, você vai ver
Shinita Woman e Kit Bodenheim, em 1932, que funda a primeira escola de dança moderna no Brasil. Em 54, a dança moderna se estabiliza, se concretiza. Em 32, tem a primeira escola de dança moderna, que essas duas, a Shinita e a Kit, faziam parte da Sociedade Pro Arte Moderna, em São Paulo. E aí elas começam a trabalhar nos anos 30 o folclore, né? A cultura folclórica, o folclore brasileiro, dentro da dança moderna. Se você pensar em teatro moderno no Brasil, os primeiros textos, as primeiras peças de teatro são escritas nos anos 20 por Oswald de Andrade. Ele escreve, por exemplo, O Rei da Vela, que vai ser montada em 67 pela companhia oficina de teatro Oficina de Zé Celso Martinez Correia, que monta o Rei da Vela em 67 e agora em 2017 remonta nos 50 anos da companhia. Mas o teatro moderno é considerado o início, o marco principal, em 1943. Cá estou eu de novo. Bom, a dança moderna, assim como a própria produção artística do modernismo na Europa, no final do século XIX, início do século XX, busca retratar o que a sociedade está vivendo com a Revolução Industrial, como eu falei há pouco, certo? No Brasil, a primeira escola de dança, escola de bairro, por exemplo, que alunos se matriculam em Bererê, sobre dança moderna, é fundada em 1932, com Shinita e Kit. Em 1956, eu disse aí há pouco, é 54, me atrapalhei, desculpe o erro. Em 1956 é fundada, é criada no Brasil o primeiro curso de graduação, a primeira faculdade de dança do nosso país, que foi a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, por Jan Karutzka, entre outros alemães que vêm para cá fundar e trabalhar a dança expressionista, certo, alemã, com a cultura brasileira. A cultura, no caso, principalmente a cultura afro-brasileira e a religião do candomblé, certo? O teatro brasileiro tem os primeiros textos, como eu disse há pouco, mas só para reafirmar, escritos nos anos 20 por Oswald de Andrade, com a principal e mais famosa é O Rei da Vela, montado em 67 pelo grupo Teatro Oficina de José Celso Martinez Correia, e remontado em 2017 para comemorar os 50 anos da companhia, do grupo. Mas o marco que é tido como o início do teatro moderno no Brasil é a apresentação da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com cenário expressionista de Zimbinski, que a peça se passa em 3 planos, em 3 situações diferentes e simultâneas. O plano da realidade, o plano da memória, o plano da alucinação. Então ele tem que botar esses 3 planos em níveis diferentes, né? Palco, intermediário e alto, para retratar a história de Alaide. Então esse é o início do teatro moderno brasileiro, é tido como um marco inicial. Além também, é claro, do caráter do teatro psicológico, que é entender o que teria acontecido com as personagens da peça para que naquele momento em que ela se passa, as personagens agissem dessa forma. Por exemplo, vilões de filmes de novela, né? Os vilões são sempre os que prejudicam os heróis e as heroínas. Então, o teatro psicológico é entender por que esse vilão, essa vilã é tão ruim com os personagens principais. E aí usa-se de flashback, da técnica do flashback, para mostrar o que aconteceu no passado da vida desse vilão ou dessa vilã, para que o público entenda e meio que tenha uma compaixão, um envolvimento psicológico, ou seja, sofra a catarse teatral, né? E a catarse é você se envolver emocionalmente com a história, com a personagem que você está assistindo, ao contrário do teatro de Brecht, que também faz parte do modernismo na Europa, na Alemanha, que tem como base fazer com que o público não se emocione. O público tem que raciocinar, refletir sobre o que se vê em cena. Então Brecht apresenta todo o rudimento, toda a parafernália tecnológica, todas as máquinas no palco, para que você sempre perceba que ali é uma invenção, é uma peça de teatro, é um palco montado. A figura do narrador que narra sempre tudo que vai acontecer na cena
a seguir, para que você não se envolva e, portanto, raciocine e reflita sobre o que está se passando em cena, que é o tal do efeito do distanciamento, certo? Foi um pouquinho demorado essa intervenção, agora vamos voltar para a aula e daqui a pouco eu volto, que a gente infelizmente tem algumas situações de travar por causa do sinal da Wi-Fi. Beleza? Mas estou vindo aqui só para complementar e melhorar a qualidade da aula e da compreensão de vocês. Até já! Certo? As características do teatro moderno: o metateatro, o discurso marxista, a psicanálise de Freud, o teatro de Brecht, né? E o efeito do distanciamento é fazer com que o público não se emocione com a peça, mas sim que o público pense sobre o que está vendo no palco. E aí na arte contemporânea dos anos 50 tem a arte conceitual também, que é arte para ser pensada, não é arte para ser vista. Traz a ideia do teatro do absurdo e do surrealismo, o teatro do oprimido, que é a questão social, que sempre há um opressor e um oprimido, mas que esse posicionamento é oscilante. Quem é oprimido pode se tornar opressor e oprimido. A música romântica e introduz a música popular, a música folclórica, tá? Dos grupos de dança folclórica, enfim, dos folclores, dos grupos folclóricos do nosso país, que tem vários por todas as 5 regiões, e ele começa a introduzir. A música mais famosa dele é Trenzinho Caipira, que narra uma viagem de trem, da saída de uma estação, todo o percurso que o trem passa até chegar na outra estação, através de... Ai, tá travando de novo. Voltou? Voltou? Voltou, gente. Vocês estão me vendo? Pessoas? Olá? Estão me vendo? Voltou? Estão dizendo que travou. Já voltou? Ai, ótimo. Obrigado, Rogers. Obrigado, Keila. Ai, que bom, Natasha. Ai, desculpe. Edna tá dizendo que voltou. Lindinalva também. Ai, que bom. Então, essa música modernista do Trenzinho Caipira. Mas nós temos como música modernista a Bossa Nova, que tem como inspiração os barulhos da onda do mar, né? Além da Bossa Nova, a Tropicália, o movimento tropicalista fundado, criado por... como é que se diz? Criado por Gil e Caetano, criado em 67 e interrompido em 68 por causa do AI-5, né, que é a censura, o doicode, a polícia da ditadura militar que começa a caçar todo mundo, todos os artistas, prende, tortura e mata. E ainda tem os doidos que querem o AI-5 agora, pede intervenção militar, mas quando a PM prende fica gritando pai, pai, pedindo socorro, mas quer intervenção militar, mas pede socorro, né? Tem esses doidos que a gente tem vontade de matar. Mas enfim, matar ainda é crime, vamos voltar para a aula. Aí tem o movimento tropicalista, tem o próprio rock brasileiro nos anos 80. Como eu falei, o movimento modernista no Brasil não é só no início do século XX, tá? Ele se espalha por todo o período, porque o pensamento modernista no Brasil chega aos poucos, tá? Bom, gente, de conteúdo é isso. Alguém tem pergunta para fazer? Alguém não entendeu alguma coisa, perdeu alguma parte da explicação porque travou? E assim, de conteúdo já encerramos. Que bom, Lindinalva. Aproveite tudo para o Enem. Ô, Selma de Propriar, minha querida amiga e colega. Que pena que travou. Poxa. Alguém tem dúvida, gente? Vocês têm dúvida para fazer? De conteúdo acabou. Bom, se não tem dúvidas, preciso revelar a novidade. Você tem o quê? Vai ter outra live? Não sei, vamos pensar, Lindinalva. A ideia é
foi pra essa. A Carol tá dizendo aqui que vai. Então, se minha produtora e empresária tá dizendo que vai, é porque vai. Você tem o quê, Keila? Você tem dúvida? Acha digno fazer mais lives? Vou fazer, Tamara, então. Carol aqui só tá rindo. Esse Aladan que é Carol, viu, gente? Também tenho saudade de você, Nólia. Oh, meu Deus, André, também minha amiga, minha colega de propriar. Farei mais, Drica. Acho que vocês gostaram, né? Que bom. Uma live sobre Renascimento. Tá, é uma boa. Eu não gosto muito do Renascimento, não. Não me mate, Aline. A Aline trabalha comigo aqui em Aracaju. Aline, não me mate. Não gosto muito de Renascimento, mas a gente discute. Também sou seu fã, Andréia. Surrealismo foi idealizado por quem? Lembro que ele valorizava a fantasia e a loucura, né? Sim, Keila. O surrealismo valoriza a loucura, né? Na verdade, o imaginário. A criatividade, o sonho, o surreal que não existe. E aí brinca de quebrar essa fronteira entre a realidade e a fantasia, o sonho. Segurou o movimento surrealista, eu vou lhe ser sincero, não vou mentir para agradar ninguém, tá? Porque já conquistei meus fãs, vocês. Beijo, Brasil. Tô me sentindo muito Ivete Sangalo com lista de agradecimento. Olha nós aqui outra vez. Bom, para concluir, o teatro do oprimido é o momento em que há um opressor que oprime alguém, mas essa posição é oscilante. Quem está sendo oprimido pode mudar e se tornar um opressor para oprimir quem te oprimia, certo? Depois aí da travada passa para a música modernista brasileira. Tem como seu principal representante o compositor Heitor Villa-Lobos, que é quem compõe a música Trenzinho Caipira, como eu falo, que narra a viagem de um trem, de quando ele sai de uma estação e chega em outra. O que é que de moderno Villa-Lobos fez para a música erudita brasileira? Ele pega a música erudita, a música romântica do século XIX, e introduz ritmos, elementos musicais da cultura brasileira, tá? Ele introduz a música folclórica, a música popular, além de música moderna também tem um samba, tem a bossa nova, tem a tropicália, né, que o tropicalismo criado por Gil Caetano, como eu comentei há pouco, ele resgata todo o pensamento modernista do modernismo brasileiro do início do século XX, ele faz uma revisitação, mas por causa do AI-5 de 68, o movimento começa em 67 e é interrompido em 68 por causa do AI-5, o DOI-CODE, a polícia da ditadura militar, que passa a caçar, prender, torturar e matar quem se opusesse ao regime da ditadura militar. Certo? Ok, pessoas, vamos aí pro final da live. Tendo mais uma pausa, eu volto, tá certo? O dadaísmo Bom, o dadaísmo é a quebra total da lógica, tá? Como eu falei, eles tiram do chantiron mictório urinol do banheiro masculino e determinou o conceito de arte, porque quebra a lógica. Até então a arte era cópia fiel da realidade. Oi, Everton! Então, quebra essa lógica. Uma obra dadaísta, eu não vou saber agora quem é o autor, mas é um ferro, e na placa de ferro, do ferro, para passar roupa, né, ele prega pregos, coloca pregos. Então quebra a lógica. Qual é a lógica do ferro, de passar roupa? É passar roupa. Qual é a lógica do prego? É pregar alguma coisa. Então você coloca pregos no ferro de passar roupa e você quebra essa lógica da realidade. Certo? Consegui explicar. Alguém mandou uma pergunta. Estou em dúvida um pouco sobre o banco. Sentar, apoiar coisas, subir para pegar algo lá em cima. E ele prega esse aro de roda de bicicleta. O nome da obra é Roda de Bicicleta. Então quebra essa lógica, tá? Mas posso fazer uma live sobre as vanguardas de forma mais específica e mais detalhada, tá? O abstracionismo quebra com a lógica da realidade, porque não tem vínculo nenhum, não tem nada de real no abstrato. É tudo sonho imaginário, certo? Arthur Bispo do Rosário foi um dadaísta na minha concepção. Sim, ele quebra muita lógica, realmente, Lina. Voltei. Bom, como eu estava falando da questão do ferro com prego, né? Quebra totalmente a lógica. Qual é a lógica do ferro? Passar roupa. Qual é a lógica do prego? Prega algo. Então, quando o artista
cola pregos na placa de ferro do objeto que serve para passar roupa, ele está quebrando totalmente a lógica. Outra parte que cortou aí é quando eu falo da obra Roda de Bicicleta de Duchamp, que também quebra toda a lógica. Que ele pega um banco e o aro de uma roda de bicicleta e une um ao outro. Qual a lógica do banco? Sentar, se apoiar, subir para pegar alguma coisa em cima ou apoiar alguma coisa. Qual a lógica do aro da roda de bicicleta? Está na bicicleta para a gente andar. Então ele quebra essa lógica, certo? Foi perguntado há pouquinho, comentado que arcebispo do Rosário, sergipano, natural da cidade de Japaratuba, negro, que foi internado na colônia. Ai meu Deus, eu esqueci o nome da colônia, mas é um manicômio no Rio de Janeiro. Passou os últimos 30 anos de sua vida lá e foi lá que ele produziu suas obras. O Bispo do Rosário, ele quebra toda a lógica, ele também é um dadaísta. A começar que a lógica na época é não se produzir arte dentro de um manicômio. Então, por si só, já quebrou a lógica, fora suas obras, suas produções, mas que só é considerado artista quando um crítico de Nova York vem ao Brasil, vai ao Rio de Janeiro e descobre por acidente as obras do arcebispo do Rosário, fica encantado e recolhe elas e as leva para expor no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Essa exposição dura 3 meses, só quando chega lá ele toma, arcebispo do Rosário, perdão, tem conhecimento, tem fama mundial, e aí esse crítico dá a ele o status de artista, como se para você ser artista precisasse de status. O ensino de arte na educação básica deixa claro, todos nós somos artistas, como também é vertente da arte contemporânea, da arte conceitual, que não importa o material que você usa, não importa se a obra, como a obra vai ficar, você pode usar obras com materiais a serem reutilizados, reciclados, materiais do lixo, porque o que importa é o público pensar, não é ficar observando, ai que fofo, que lindo, não, é você parar e pensar, quando olhar para uma obra, pensar, caramba, o que é isso? O que o artista ou a artista quis dizer? Certo? Então, o Bispo do Rosário é sim um dadaísta precisando ser conhecido. Que é aquilo, a cultura brasileira só dá valor que vem de fora. Precisa alguém de fora vir para o nosso país, estado, região, enfim, cidade, para reconhecer a produção artística de alguém. Isso é um absurdo. A gente tem que aprender a conhecer o nosso país, a nossa cultura, as nossas produções, para termos orgulho realmente de ser brasileiro e não vir com aquele papo do orgulho de ser brasileiro, do nacionalismo de Copa, que o brasileiro e a brasileira só sabe que nasceu nesse país de 4 em 4 anos, entre os dias 15 de junho e 15 de julho, que é o período que ocorre a Copa do Mundo no máximo, durante as Olimpíadas de verão, certo? Não vou retornar para a live, porque já vai o momento que travou a última vez já é o final. Eu me despeço aqui, peço desculpa essas intervenções, essas travadas, foi pelo sinal, tá? Mas peço, por favor, a vocês que curtam nosso canal, se inscrevam, tá? No canal Arte em um Minuto aqui no YouTube. Sigam o nosso perfil no Instagram, @arte em um minuto, @arte em um minuto, e curtam nossa fanpage no Facebook, /arte em um minuto também, certo? As próximas lives vão acontecer no Instagram, no perfil @arte em um minuto, e depois eu passo e volto a publicá-las aqui no YouTube para que vocês tenham acesso a qualquer hora, a qualquer momento, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão aqui nos assistindo no YouTube. Agradeço a todo mundo que nos assistiu, que me assistiu e que participou no Instagram. E até a próxima. Tchau, se cuidem, até mais.